Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. A gente fala de diversas saúdes, saúde física, mental, social, e hoje eu vou entrevistar a Áurea Regina de Sá. Ela é coach pessoal de comunicação. A primeira vez que eu vi a Áurea, ela estava conversando com o Jô Soares. Áurea, parece que isso ficou marcado, sabe? Eu falei assim, nossa, ela está tão longe, mas ao mesmo tempo ela estava tão perto. Se apresenta para nós e me conta essa história do Jô Soares. Como é que você chegou até ele? Como é que foi isso? Obrigada pela oportunidade, Sandra. Eles, na verdade, me fizeram um convite, foi uma demanda espontânea para eu ir ao programa falar sobre o meu trabalho, que é o Media Training, um treinamento que ajuda pessoas que dão entrevistas para a imprensa, como eu estou aqui dando entrevista para você. Muita gente senta aqui também para falar do seu trabalho e muita gente se sente desconfortável nesse momento. E às vezes até recusa um convite para divulgar a sua mensagem porque não quer aparecer em público, tem alguma dificuldade com as câmeras, né? Na verdade a gente nem tem que olhar para a câmera quando está falando com alguém, eu estou falando com você, o olho no olho é que conecta, mas isso acaba criando uma barreira e a pessoa se impede de se expor. E você acha que isso tem muito a ver com a emoção da pessoa? Totalmente, está muito baseado no comportamento. Toda comunicação que emitimos é resultado de quem somos. O nosso comportamento acaba sendo a base de toda a comunicação. Então, por exemplo, se tem uma pessoa que é muito agressiva, que tem um jeito explosivo, do tipo bateu, levou, ela não leva desaforo para casa, não gosta de investir tempo entendendo o outro, criando uma conexão e uma empatia, ela normalmente vai ter uma comunicação desse tipo. Com esse estilo agressivo, que não enfoca a outra pessoa ou menospreza os sentimentos do outro, simplesmente ela quer se sentir bem, desabafando de uma maneira mais constrangedora até. Você sabe que eu gosto sempre de dar referências de coisas que eu vivi na vida para que a gente deixe mais próximo de você, telespectador. E você sabe, Áurea, quando eu era pequena, teve algo que marcou muito a minha vida, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade, e tive que participar, fui obrigada a participar pela escola de um festival de música inglesa. E tive que cantar na frente de toda a escola, no palco, em inglês. Você sabe que antes daquele dia, eu morria de medo de falar em público e né, de me expor. Depois daquele dia mudou, tanto que hoje eu apresento programa de TV, né, tenho canal no YouTube, mas foi algo que me marcou muito, porque é uma exposição realmente assim, eu acho que o que mais vem na nossa cabeça é o seguinte, o que é que o outro vai pensar de mim? Você no teu trabalho de coaching fala disso tudo, né, com o cliente, vocês conversam sobre isso. O cliente traz para mim todos esses medos, e normalmente o medo do julgamento está sempre presente, é muito difícil alguém que busca um treinamento para aprimorar a própria comunicação, que não tenha o receio do julgamento do outro. Como eu vou aparecer para o outro? E no fundo, o fundo de tudo isso é a necessidade de aceitação. Será que o outro vai gostar de mim? E o interessante é que quando a gente investe no autoconhecimento e percebe, reforça os pontos positivos que tem, a qualidade do ser humano que nós somos, claro que ainda estamos em desenvolvimento, nós nunca estamos prontos, esse que é o grande desafio, nós entendemos que pode ser que alguém não goste, pode ser que o outro não aprove. Uma grande experiência disso é navegar nas redes sociais. Se você emite uma opinião na sua área de um canal de rede social, pode ser que alguém não goste, contrarie, queira te provocar. Como é que você se comporta? Não é? É importante a gente centrar em nós, é no nosso interno que vale a pena fazer essa investigação para você perceber como ter boas relações com os outros também. E as pessoas que estão nos assistindo talvez nunca tenham feito essa reflexão, mas realmente a comunicação tem muito a ver com o que a gente é, né? É a nossa verdade, né? Como a gente é, que a gente se comunica, Sim. Né? É bem isso mesmo. E muitas pessoas lidam no automático com tudo isso. Nós ouvimos declarações como, mas eu sempre fui assim, ou os incomodados que se mudem, eu não vou mudar porque esse é o meu jeito. Ok, mas existem benefícios caso você altere? Eu nem falo em mudar, porque às vezes mudar pressupõe algo muito desafiador. Mas alterações pequenas, ajustes. Você está disposto a fazer pequenos ajustes na sua forma de ser e se comunicar para ter melhores relações? Eu sempre faço essa pergunta para o cliente. Que benefícios você teria se alcançasse esses ajustes? Eu acho que eu me daria melhor com as pessoas, seria mais fácil trabalhar. Se é um líder, eu conseguiria mais aceitação do meu subordinado para as orientações que eu passo. Então tudo ficaria mais fácil? Sim. Então,
ok, eu mudo, eu faço alguma alteração. Agora, o teu trabalho, até me desculpa a ignorância da pergunta, mas o teu trabalho de media training é também para ter uma boa comunicação com os pares, ou quando você fala do teu trabalho é só para a pessoa aprender a lidar com a mídia? Não, o media training é um treinamento que ajuda pessoas que falam com a imprensa. Tá. Mas a base do meu programa de media training é a comunicação pessoal. Porque não adianta só você saber que tem um estúdio, que tem câmeras, se tem um microfone, que eu não posso colocar a mão sobre o microfone de lapela, ou que no caso de um repórter que venha com um microfone direcional eu não devo pegar. Isso são questões técnicas. Agora, como eu me comporto nesse momento? Isso tem a ver com comportamento e com comunicação pessoal. Por isso, o meu trabalho ele é ampliado para todas as pessoas que queiram se comunicar melhor, não apenas aquelas que querem dar entrevista para a imprensa. Então, eu recebo clientes que têm dificuldades de relacionamento dentro da empresa ou com a família. Eles não dão entrevistas para a imprensa, mas eles querem se comunicar melhor. É um convite para o autoconhecimento, para a pessoa passar a se olhar mais, se perceber mais. Eu sempre digo o seguinte, Sandra, é interessante que a gente visualize uma pessoa, nós, então, por exemplo, eu sou a Áurea e do meu lado tem uma Áurea, ou uma Aurinha, como eu quiser chamar, que fica sempre me dando recados. Uma voz que me diz, desde... Áurea, você está gesticulando muito só com a mão esquerda. Faça algum gesto com a direita. Isso acontece simultaneamente aqui, tá? Eu estou ouvindo isso. Ou, por exemplo, alguém me fez uma provocação e eu tento partir para cima. Essa Áurea fala, Áurea, peraí, não precisa, calma, pondere. Não precisa agir dessa forma. Essa voz interna, que é a nossa consciência, nos dá todas as pistas de como proceder, de como agir, de como ser e, portanto, de como se comunicar. Se a gente ignora essa voz, provavelmente vamos dar voz, vez, ouvidos para aquela outra voz negativa que fica dizendo, isso aí, ele está te provocando, vai para cima, rebate também, revida, não leva desaforo para casa. Será que vale a pena dar ouvidos para essa voz negativa? Por isso que é importante esse centro. Mas você identificar qual que é a voz positiva e negativa é muito difícil, né? É um desafio interessante. Quando você começa, você não se desliga mais desse processo. É uma coisa assim que você fica ligado o tempo inteiro. É como se tivesse um radar sobre a cabeça, ligado 360 graus, dando voltas e percebendo você mesma e também os outros. Então, percebendo a reação do outro. Perceba, vamos pensar numa cena real. Você entra numa padaria, vai fazer o seu pedido e a pessoa te atende mal. Ela está com a cara fechada, irritada, sem paciência, se você quer decidir ainda o que você vai pedir. Né? Você poderia reagir àquela ação da pessoa, aquele comportamento, aquelas sensações, no mesmo nível de vibração e também começá-la a tratar mal. Será que isso é adequado? Agora, se você percebe... Puxa, a moça deve estar cansada, talvez ela trabalhe num lugar que ela não gosta, não tenha encontrado ainda a missão de vida dela, talvez ela não tenha entendido o quão útil ela é nessa função. Então, eu vou desconsiderar, ou seja, isso não vai me afetar. Se eu me predispuser a ficar apta a aceitar todas as vibrações negativas do outro, onde é que vai parar a minha vida? Então, eu preciso brecar. E para eu conseguir brecar, eu preciso ouvir essa voz e avaliar. Que caminho eu faço? É como se você estivesse dirigindo um carro, você descobre os caminhos que você quer fazer. Gente, que interessante que a Áurea está falando, porque realmente pode mudar completamente a sua vida, dependendo da voz que você escuta, né? Então, e isso é comunicação realmente, né? Como você vai se comunicar para o outro, de talvez até chegar e falar para essa atendente, olha, você está numa posição tão importante, né? Atende a gente bem. Porque também a gente dar essas dicas para as pessoas é uma coisa do que ficar brava, né? Poxa, o que você está trabalhando aqui? Parece que não gosta do que faz, tudo é comunicação, exatamente, né? E aí eu coloco um item muito interessante nesse caminho para se comunicar positivamente, que é o elogio. Você reconhecer o trabalho do outro, mesmo que essa pessoa tenha mostrado um mau humor, mas colocar, olha, obrigada pelo café que você me serviu, estava uma delícia. Aquilo pode ser um despertar para ela. É verdade. Que nunca houve um elogio, provavelmente. Então, o elogio é importante, ele é interessante, mas também é importante. À medida em que você consegue se valorizar, se reconhecer, e aí entra a autoestima, você também entende que não necessita do elogio, do reconhecimento. Quando ele vier, ele é um presente, mas eu não preciso dele para me validar. Eu posso me reconhecer e entender que o que eu faço é importante, é útil, faz bem para as pessoas e assim por diante.
Eu estou adorando a entrevista e tenho certeza que você também. E passa depressa, porque a gente tem um monte de coisa interessante para ouvir aqui com a Áurea. Nós vamos para um rápido apoio cultural e no próximo bloco a gente vai falar de um livro que a Áurea escreveu. Segura aí, daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude e eu estou entrevistando a Áurea. Ela, como a gente já falou no outro bloco, é coaching em marketing pessoal. E Áurea, você explicou pra gente sobre a comunicação, a importância de se comunicar, mas eu queria saber em mais detalhes como que é o teu processo de coaching. Quanto tempo você fica com uma pessoa? Como que é esse treinamento? O coaching de comunicação pessoal, ele é um processo que acelera o desenvolvimento. Essa metodologia ajuda qualquer pessoa em qualquer situação, com qualquer objetivo que ela tiver. No meu caso, eu ajudo pessoas que querem se comunicar melhor e só atendo esse tema porque é o tema da minha especialidade. Então, se alguém chega com a dificuldade de se expressar em público ou de se expor para pessoas do seu relacionamento, pessoas que querem ter um posicionamento mais firme diante de situações, pessoas que não sabem dizer não e acabam se amargurando por isso, é uma comunicação primeiro de você para você mesma, para depois ser a sua comunicação com os outros. Então, é intrapessoal e interpessoal. Esse processo, como a proposta é que ele seja acelerado, por que acelerado? Porque a gente foca o objetivo. Qual é a sua meta? O que você quer atingir? Nesse período de 6 encontros, 1 por semana, a pessoa vai sendo convidada a fazer reflexões e também exercícios, desafios práticos para se perceber mais e fazer os ajustes necessários para encontrar esse objetivo determinado. Entendi. E na realidade você tem uma lição de casa, a pessoa passa uma semana e ela te dá um feedback, porque essa melhora é progressiva, só que muitas vezes não é fácil, né, Áurea? Mas quem se dispõe a fazer uma melhoria interna, aceita o desafio. Então são desafios pequenos, como por exemplo, se perceber, olha só, outro dia eu sugeri para uma cliente que percebesse a própria respiração. É a questão do estar no automático. Então, porque eu estou fazendo várias ações no automático, eu também não percebo quando eu cometo um vício de linguagem, quando eu tenho uma fala agressiva com o outro, quando eu desconsidero a necessidade do outro, é tudo no automático. A ideia é, vamos sair do automático e viver de verdade. Estar no automático é quase como sobreviver, você está na superfície. A ideia de viver é mergulhar internamente, para vivenciar as relações. Não estar ali por estar, mas realmente fazer por estar, fazer por merecer estar ali. Então eu sugeri que ela percebesse a respiração que tem. E ela me contou que a dinâmica tem sido, quando ela entra no carro e liga o automóvel, o rádio liga sozinho. Ela normalmente deixava o rádio ligado, agora ela tem desligado e naquele período em que ela vai até o trabalho, ela fica reparando na respiração que faz. Então isso vai ajudar a perceber outras ações, porque é você se conectando com você mesmo. Para isso é importante viver no agora, sem preocupações passadas ou futuras. Eu te interrompi aquela hora porque me veio aqui na cabeça o seguinte, nossa, é o que a gente está vivendo hoje em dia, completamente ao contrário, né? Você está conversando com a pessoa, ela está lá no celular e ela não está conectada ali com você, né? Isso está muito comum, né, Áurea? O interessante é que, se comunicar bem, muitas pessoas procuram, por exemplo, um curso de oratória. Quero me comunicar melhor. Mas isso é só técnica. Isso é só saber falar, saber gesticular. Mas se comunicar é muito mais do que isso. Se comunicar é se conectar. É estar com o outro de uma forma que, quando você termina aquele contato, tanto você quanto o outro pensam, nossa, como foi gostoso estar aqui, valeu a pena esses momentos, eu investi nesses momentos. Isso é se conectar. Bom, já que você está falando desse assunto, eu sei que você é escritora de livro e eu quero que você nos fale sobre esse trabalho, essa escrita que você fez, de onde surgiu, se foi uma inspiração, como que começou esse teu processo da escrita? É teu primeiro livro? Bom, como jornalista eu sempre quis escrever livros, né? Não bastou ter trabalhado em TV, escrever as matérias, e aí eu resolvi abrir uma editora para poder fazer os meus trabalhos. O primeiro lançamento foi um audiolivro em que eu falei para porta-vozes, representantes de empresas que falam com a imprensa, sobre como se posicionar melhor, aparecer melhor na imprensa. Esse audiolivro eu lancei em 2010, naquela entrevista que você assistiu no programa do Jô, e agora eu acabei de fazer a segunda edição dele, então ele está com uma edição renovada.
Tá. Depois eu fiz um e-book para políticos, relacionado também à comunicação. Depois um livro físico, que foi o Você Vai Ficar Sentado Aí? É uma pergunta para realmente fazer as pessoas refletirem sobre: eu vou ficar sentado na minha posição, na minha zona de conforto, ou eu vou agir em busca do que eu quero? E para formar esse livro, eu convidei 22 coaches, nós formamos um grupo de 23 profissionais e cada um na sua área teve direito a um capítulo para falar sobre um trabalho realizado com um cliente que necessitava de uma determinada melhoria. No meu caso, eu falei sobre comunicação. E esse livro já foi lançado há 2 anos. No ano passado eu lancei o Backstage, que é um livro também para pessoas que falam com a imprensa e que fala muito de comunicação. Fala, claro, de aspectos técnicos como sentar diante de um jornalista, olhar nos olhos, não mexer no microfone, não olhar para a câmera, enfim, usar o discurso, a fala, de uma forma que apresente realmente a mensagem que você quer e não simplesmente ficar reagindo às perguntas dos repórteres. E fala muito sobre comportamento, sobre como se posicionar adequadamente, não só diante do jornalista, mas diante do público que assiste aquela entrevista, porque em qualquer momento nós estamos sendo filmados, né? Não existe aquela coisa, sorria, você está sendo filmado. Nós estamos sendo filmados a qualquer tempo, em qualquer lugar. E as pessoas criam um conceito sobre você a partir do comportamento que você expressa. Realmente. As pessoas já sabem se você é mais sorridente, se você é menos, se você tem um aspecto positivo em relação à vida ou não, né? Exatamente. Muito, inclusive, do gesto, né? Do jeito que você senta, do jeito que você fala. Eu fico aqui conversando com a Áurea e falo, meu Deus, acho que ela está me analisando aqui. E você tem planos de mais um livro? Sim, vários. Agora eu estou investindo no doutorado para estudar a influência da prática das virtudes na comunicação de pessoas que dão entrevistas para a imprensa, porque eu realmente acredito que a prática das virtudes nos lembra do nosso bom comportamento, do caminho do bem que nós podemos traçar para a nossa vida. Isso é uma escolha, cada um decide qual é o caminho. Mas eu defendo a ideia de que boas práticas vão resultar em boas ações, em boas falas, numa boa comunicação, em boas relações. Eu já não vejo a hora dessa tese de doutorado estar pronta, porque esse título me encanta, né? É, da sua área. E é isso, né, Áurea? É realmente a virtude, né? As pessoas falam assim, mas nós somos vícios e virtudes, é difícil definir. Não é difícil. Você sabe qual é o caminho correto, né? E no teu caso ainda, de como a prática das virtudes ajudaria na comunicação, nossa, não vejo a hora de ler. Isso você fala de é difícil decidir se eu vou para a virtude ou se vou para o vício, é a questão das vozes. A virtude vai te falar, olha, tem uma pessoa que quer ajuda, se manifeste, seja proativo, abra a porta para ela, ou pegue a sacola que caiu no chão, e o outro diz, não é da minha conta, o problema é dela. Você decide o que fazer, nós temos o livre-arbítrio para decidir isso. Com certeza. E cada uma dessas decisões vai trazer um tipo de vibração, um tipo de emoção vai circular aqui dentro, as relações podem se ampliar ou se limitar, então tudo tem que ir ao encontro dos seus objetivos de vida, para você se sentir tranquilo com aquilo. Com certeza. E eu falo muito aqui no programa, Áurea, sobre criança, né? Sobre a nova geração, sobre os que ainda não são adultos, né? Que não tem aquelas verdades terminadas. O que você diria em relação à comunicação para a criança? Quanto mais cedo as crianças conseguirem se entender, seria o melhor? Ou tem uma faixa etária? Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo fala, poxa, eu queria tanto que meu filho se comunicasse melhor. É o caso de te procurar ou não? Sim, eu recebo muitos depoimentos de mães que dizem isso. Gostaria que meu filho se comunicasse melhor, mas normalmente ele já está na adolescência ou no início de uma carreira profissional e a mãe já percebe que o filho poderá ter dificuldades por causa da introspecção muito exagerada. É claro que em alguns casos é importante encaminhar para terapia, né? Eu sou coach, não terapeuta ou não psicóloga, mas o coaching é uma base para que esse desenvolvimento aconteça se a pessoa estiver aberta para isso e não tiver nada muito profundo, patológico, que impeça esse desenvolvimento rápido. Aí talvez seja mais importante uma terapia. Mas eu recebo muitos executivos, o meu público é de profissionais que estão no mercado, e eles dizem que têm dificuldade de se comunicar desde criança. Eu também tive dificuldade, Sandra. Eu fui muito tímida até os 18 anos. E eu fui trabalhando isso comigo porque eu queria vencer essa dificuldade. Não passava pela minha cabeça. Como uma jornalista que queria trabalhar em TV, eu quis desde sempre ser repórter de TV, tinha dificuldade de se comunicar. Isso não cabia para mim. Então eu fui trabalhando isso. Hoje eu reforço a ideia de que é importante que esse trabalho seja feito desde o começo.
Por exemplo, com simples ações. Eu passei por isso, inclusive, quando meu filho era criança. Chegar na frente de uma loja de brinquedos, ele olhar na vitrine dentro de um shopping e falar: mamãe, quanto custa aquele brinquedo? Filho, vai lá dentro e pergunta para o vendedor. Não, vai você. Não, vai você. Eu vou ficar te acompanhando e você pergunta. São atitudes que mostram para ele que ele pode ter mais autonomia, ele pode se relacionar com alguém que, de repente, pode ser sem graça, até agressivo, não teria o direito, mas enfim, as pessoas podem ser assim, né? São assim. Então ele vai saber lidar com aquilo, não é sempre a mãe dele que vai responder as coisas para ele, ou que vai encaminhar as coisas para ele. Isso já vai ajudando a criança a crescer com essa ideia de que comunicação é exibição, é exposição. E por isso eu estou arriscado, no bom sentido, sempre acho que é no bom sentido, de ter receptividades diferentes das pessoas. Com isso eu vou me formando, a minha autoestima, a minha autoconfiança para ousar voos maiores. Eu, Áurea, já cresci ouvindo a frase: quem tem boca vai a Roma. Ótimo. Então, assim, nunca tive problema. Tive até os 13 anos. Depois disso, eu realmente me resolvi bem e falo muito isso para os meus filhos. Vai você perguntar. Comunicação está em você. Isso. Mamãe não vai estar sempre aqui contigo, né? A crença que você ouviu foi ótima e você manteve isso reforçou a sua autoconfiança. Mas existem crenças contrárias e negativas que acabam destruindo por um certo tempo algumas pessoas, como: você fala demais, você só fala besteira. Então é importante ressignificar essas crenças, porque não tem ninguém que fala besteira. Você pode falar muita coisa aproveitável. É importante que você acredite na mensagem que fala para poder distribuí-la para as pessoas. Isso você também faz no processo de coaching. É importante ressignificar as crenças, senão elas ficam como uma alavanca que puxa sempre a pessoa para baixo e a impede de avançar. Bom, a gente fala muito, né? Porque chegou o final do programa. Passou muito rápido. 5 minutos só durou? Acabou, só 5 minutos. Mas você que está nos assistindo, veja na tela o site da Áurea, procure informação e o que você precisar, nós estamos sempre aqui. Eu te espero no próximo programa. Até lá!